tarde, vencedores. Essa tarde aqui é a tarde dos vencedores, amém? Senta, por favor, que a graça de Deus esteja conosco hoje e todo sempre. Eu sempre explico, não só sobre a sua vida, mas desejo isso também alcançar a sua casa. Diga amém, irmãos? Vai alcançar a nossa família, nós vamos ver essa glória se manifestando e o nosso inimigo a cada dia mais longe. E se estiver perto, é debaixo dos nossos pés. Amém, pessoal? Nunca no controle da nossa vida. No controle da nossa vida está o Espírito Santo. Diga graças a Deus por isso. Nós vamos entrar na mensagem de hoje. Tenho certeza que nesse dia o Senhor mais uma vez vai tratar do nosso coração. E nós vamos crescer espiritualmente. Amém? Nós vamos para a primeira carta, do apóstolo Pedro. Vamos lá? Pega aí, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Nós vamos estudar um pouquinho a palavra. Daqui a pouco nós vamos orar um pouco mais. Daqui a pouco nós vamos participar do momento do fortalecimento com pão e água. Hoje já é o 10º domingo desse tratado de fé, onde nós estamos num constante crescimento espiritual e buscando esse fortalecimento, não só para as coisas físicas, porque as físicas nós vamos conquistar, mas depois vai ficar nessa terra, mas principalmente com o interesse de amadurecer o nosso espírito para desenvolver uma vida de salvação. E quando eu falo isso, não é só relacionado à nossa pessoa. Quando eu estou bem espiritualmente, isso não beneficia apenas a mim, mas as pessoas que estão à minha volta, elas também são beneficiadas. Imagina você tem aquelas pessoas de confiança que você conversa com elas, e você sente segurança ao você transmitir para ela alguma coisa daquilo que você está passando. Alguém tem gente assim que você confia? Então aquelas pessoas ali, elas são como que colunas de sustentação para você, onde você, nos momentos difíceis, você sabe se abrir para aquela pessoa e ela sabe entender um pouquinho do que você está passando e te orientar, te ajudar, contribuir com o seu crescimento. É não só o trabalho das pessoas que você tem como próximo, mas também como o trabalho do líder espiritual, o pastor no caso. É um trabalho muito importante, muito importante ele. Mas se nós não tivermos esse tipo de pessoas ao nosso lado, pessoas espirituais, o que seria da nossa vida? Já parou para analisar? O que seria da nossa vida se nós não tivéssemos pessoas pelas quais nós pudéssemos nos apoiar nelas? É claro, nosso principal objetivo é estar diante de Cristo. Ele é o mediador entre Deus e os homens. Mas as pessoas, elas fazem parte desse processo. As pessoas que Deus coloca no nosso caminho, que são pessoas confiáveis, elas fazem parte desse processo do nosso crescimento. Se aquela pessoa está bem, ela consegue nos transmitir uma paz. E quando elas estão mal, a gente fica até um pouco constrangido, Poxa, a pessoa de Deus aqui está mal. Eu não sei nem se eu conto meus problemas para ela agora, se eu posso pedir uma orientação, que a pessoa também está sobrecarregada. Sim ou não? Aí fica difícil, Por isso que nós precisamos estar bem espiritualmente. Porque tem pessoas que dependem da nossa intercessão. Tem gente aqui que você é o suporte lá naquele ambiente pelo qual você reside. Se não fosse você, muita coisa difícil já teria acontecido. Concorda, sim ou não? Muita coisa pior já poderia ter acontecido. E não aconteceu por quê? Porque você está lá na brecha. Você está se posicionando. Você não está negligente com relação ao trabalho. Tem que ser feito espiritualmente falando. Aí eu vou abrir com você aqui, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Porque o apóstolo Pedro, nesse momento aqui da vida, ele estava preocupado um pouquinho com a igreja da época. Tanto é que ele envia essa carta à igreja cristã da época, com o intuito de ajudar aquele povo a manter firme um bom comportamento. Ele estava preocupado com isso. Com que os ímpios que estivessem de fora, eles tivessem uma má visão relacionada aos cristãos da época. E essa é uma preocupação que Cristo tem com a sua igreja hoje. Amém, pessoal? É uma preocupação que os líderes espirituais têm com relação ao seu povo em Cristo Jesus. Que eles tenham um comportamento totalmente cristão, adequado, principalmente diante de quem pratica a impiedade. Porque vai dizer assim a palavra, vamos lá? Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais de quê? De quê, pessoal? Das concupiscências carnais. E o que mais? Que combatem contra a alma. Primeira coisa que o apóstolo Pedro vai fazer é o seguinte:
ele vai chamar a atenção das pessoas para a fala dele, para aquilo que ele vai trabalhar agora, como contexto para aquele povo. Ele começa a falar, meus amados, ele não trata como qualquer um, trata como amados, porque em Cristo nós somos irmãos, amém, pessoal? Não tem que tratar ninguém de forma brusca, tem que tratar com todo carinho, sempre com a intenção de colaborar com o crescimento espiritual da pessoa. Se ela não quiser, é outro problema, é outro departamento, né? Mas no quesito, o respeito, o zelo pelas pessoas, o apóstolo Pedro teve. Tanto é que ele falou, meus amados, eu peço a vocês, vocês são como peregrinos e forasteiros, vocês estão aqui de passagem, vocês têm que ter um bom, né, têm que se abster das concupiscências carnais. Concupiscências são desejos, os desejos que a carne produz, os desejos que a carne tem. Ele diz, se abstenham dos desejos que a carne tem, que combatem contra a alma. Ele disse, o comportamento de vocês deve ser totalmente diferente do comportamento daqueles que praticam impiedade. Porque os que praticam impiedade, eles estão vivendo aqui como se aqui fosse o ambiente deles. Eles fazem, acontecem, deixam de acontecer, mexem nisso, mexem naquilo outro, como se não houvesse amanhã. Nós entendemos que nós somos peregrinos e forasteiros. Estamos aqui durante 100 anos, diga amém? Que a gente chegue até lá, né? Estamos aqui há 80 anos, para alguns 50, para outros vão ser 120, louvado seja Deus, mas para alguns só 30. Para outros só teve 10 anos. Né? Para cada pessoa tem uma diferença, né? Não sabemos quanto tempo ficaremos sobre a terra. Mas ele diz, nós estamos aqui de passagem. Vamos nos abster, vamos deixar de lado aquilo que a carne deseja ardentemente, mas que isso combate contra a nossa alma. A nossa natureza humana, a nossa carne, ela quer nos fazer se corromper para que o nosso espírito, o nosso homem interior, ele seja perdido por toda a eternidade. O ímpio não tem essa noção. Eles vivem fazendo o que deve e o que não deve. Nós que somos servos de Deus, nós temos freio, nós temos limites nas coisas. Nós sabemos se comportar de uma forma correta diante das situações. Temos uma boa disciplina. Somos servos do Senhor. Era uma preocupação que o líder espiritual tinha com o seu povo, o Pedro. Tanto é que no versículo 12, ele vai ser mais enfático ainda. Olha o que ele disse. Tendo o vosso viver de que forma? Honesto. Entre quem? Principalmente, né? Entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como que de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observe. Preste atenção no detalhe. O apóstolo Pedro sabia, isso não é algo de agora, gente. Tem gente que pensa que é só agora, é só ela que está passando por isso. Aí eu sou crente, estão me perseguindo. Tem gente que pensa que é só de agora. Isso já acontecia há muito tempo atrás. Lá na época da igreja primitiva, o apóstolo Pedro sabia que as pessoas de fora, elas falavam mal do evangelho. E para falar mal do evangelho, tinha que falar de quem? Dos crentes da época. Para falar mal do evangelho, tinha que falar das pessoas que eram praticantes, né, da fé cristã. Então ele disse, olha, eles vão falar mal contra o evangelho, eles vão usar a nossa pessoa para tentar denegrir. Mas faça uma coisa, nós temos que ter um viver honesto diante dos ímpios. Porque se nós fizermos assim, aqueles que falam mal de nós, como que fôssemos malfeitores, eles vão ver no dia que eles estiverem observando a nossa vida de perto, no dia que eles estiverem em contato conosco, que não é nada disso que eles estavam pensando. Que não é nada disso que eles ouviram falar que os outros diziam. Acontece muito isso, gente. Tem gente que elas têm raiva do crente sem ver nem para quê. A pessoa chega, está num ambiente de trabalho, sabe que você é crente, ela já cria uma antipatia. Alguém já passou por isso? Eu estava ali num ambiente, mas as pessoas já ficavam me olhando assim de um jeito, como se eu fosse criticar elas, falar alguma coisa. Eu não vou falar nada. Diga amém por isso, pessoal. Se a pessoa der abertura, a gente transmite o recado. Se ela não der, você não vai ficar impondo nada para ninguém. Diga graças a Deus. Eles vão ver o nosso bom comportamento. Nós trabalhamos, temos contato com esse mundo afora todos os dias. No nosso ambiente de trabalho, né? No nosso conviver no dia a dia, no comportamento com as pessoas, na igreja, em qualquer ambiente, em casa principalmente, as pessoas elas vão às vezes criticar o evangelho, querendo achar que todo mundo é igual. Ela viu alguém cometendo um erro. É tipo, teve uma época aí que alguns pastores estavam aí no ministério de alguém aí, fazendo parte aí do governo, aí fizeram desculpa o termo, fizeram uma cagada. Aí eles queriam dizer, os pastores que participaram do não sei o quê, aí já generalizou todo mundo.
como se todos os pastores fossem iguais àqueles que fizeram lá o erro. Eles vão fazer isso. Só que quando ele chegar diante da nossa pessoa, eles olharem a nossa postura, ele vai ver esse aqui é diferente. Por isso que o apóstolo Pedro estava dizendo, olha, tenham o vosso viver honesto. Eles vão lhe apresentar coisas erradas, vocês vão fazer o quê? Não, disso aqui eu não participo. Eu sou servo de Deus. O meu viver é honesto. Diante dos ímpios, mas também tem que ser diante dos crentes. Amém, pessoal? Porque tem gente que serve a Deus, mas ela pensa assim, eu comprei da mão da irmã da igreja. Eu comprei uns perfumes dela. O dia que eu tiver, eu pago. Não. O dia que eu tiver, eu pago coisa nenhuma. Eu vou ter que pagar na data que eu determinei lá, que eu comprei com aquele compromisso. Amém, pessoal? É o viver honesto diante dos ímpios, mas viver honesto diante de quem? Dos crentes também. Porque nós temos que dar bom testemunho lá fora, mas aqui dentro também tem que dar bom testemunho. Amém, irmãos? É viver honesto lá fora e viver honesto aqui dentro. Se de alguma forma estamos pendentes com alguém, seja lá fora ou aqui dentro, temos que ser a mesma pessoa. Era isso que o líder espiritual estava preocupado com o povo na época. Irmãos, nós temos que ter um bom comportamento. As pessoas vão nos observar, elas falam mal de vós. Mas quando elas nos observar as nossas boas obras, elas vão ver e vão glorificar Deus. Elas vão ver, esse daí é diferente. Esse cidadão aí, ele é diferenciado. Todos os negócios dele é certinho. Ele fez uma negociação ali, beleza. Ele pagou o que devia corretamente. Ela falou que ia fazer dia tal, foi antes do dia ela chegou lá e cumpriu com a palavra dela, com a palavra dele. E assim sucessivamente. Era isso que o apóstolo Pedro estava preocupado. Irmãos, vamos ter um comportamento honesto, adequado. Que ninguém tenha o que falar contra nós. Se falar alguma coisa é mentira. Se falarem alguma coisa, aquilo é mentira. E a pessoa que pratica a mentira, ela é réu do inferno. Se levantarem alguma falsa testemunha contra a sua pessoa, aquilo vai estar diante de Deus. E aquela pessoa que levantou, ela vai prestar conta. Porque no seu bom testemunho, você não é aquilo que falaram. Aí vem a continuação, versículo 13. Vamos lá? Versículo 13. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor de quem? Do Senhor. Quer ao rei como superior, 14. Quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Olha que interessante isso aqui. O apóstolo Pedro estava dizendo o seguinte, olha, como pessoas de Deus que nós somos, nós temos que saber se comportar diante daqueles que são alguma autoridade por aí afora. Nós somos pessoas comuns, nós somos cristãos, servimos a Deus. Aqui dentro eu sou um pastor da igreja, do ministério, sou um representante de Cristo. Lá fora também eu continuo sendo, não deixo de ser. Mas se eu chego, por exemplo, num ambiente aí, onde eu tenho que... Vamos supor, eu chego no banco, agência bancária. Aí, suponha que eu tenho que sacar 10 mil lá, que é meu, guardei, fiz uma poupança. Amém? Quem quer 10 mil aí, diga amém. Né? Imagina, eu chego lá, eu vou primeiro pegar minha senha bonitinho, né? Pegar a senha bonitinho, passo ali pelo caixa, pelo atendente. Quando chegar a minha vez, eu vou entrar lá, né? Chego para conversar com a pessoa com todo zelo. Opa, tudo bem? Eu só vim aqui para fazer um saque aqui. Né? É 10 mil, inclusive vou deixar 1.000 de dízimo lá na igreja, 1.000 de oferta. Não precisa falar não, estou brincando com você. Mas só para você entender, vou chegar com bom comportamento para conversar com a pessoa, e lá ele é autoridade. Se ele me disser, moço, o senhor não pode entrar aqui com o celular, o que eu tenho que fazer? Celularzinho dentro do bolso. Por quê? Eu tenho que respeitar as autoridades que foram constituídas. Isso faz parte do nosso bom testemunho. Amém, pessoal? Glória a Deus? Ninguém sabia disso? Acho que todo mundo sabia, né? Mas não custa nada relembrar. Não custa nada relembrar. Porque tem pessoas que elas acham que elas têm né? Elas podem chegar em todos os lugares e fazer o que ela acha correto. Não é assim. Não é assim. Eu sou cliente desse banco aqui, então o salário deles, quem paga sou eu. Quem foi que disse que você paga o salário dele? Sai algum real a mais do meu bolso para eles? A gente tem que me atender bem aqui. Primeiro, para me ser bem atendido, eu tenho que saber que eu tenho que me comportar bem. Eu já vi gente nesses lugares, pessoal, que a pessoa chegou por último, ela quer ser atendida primeiro. E briga, e está errado, e mesmo assim quer sair por cima. E às vezes tem gente que frequenta a igreja, não vou dizer que são crentes, eles frequentam a igreja,
E querem chegar lá e querem, né, bancar que eles estão certos. E depois ainda vai pedir oração para o pastor porque está sendo perseguido. Não, coisa nenhuma, estou sendo perseguido não. A Bíblia diz aqui que os governadores, as autoridades, elas são enviadas para castigo dos malfeitores e para louvor daqueles que fazem o bem. Eles vão beneficiar quem está fazendo o correto. E se tiver de punir quem está fazendo errado, tem que punir. As autoridades estão ali com esse intuito de colocar as coisas em ordem. Várias vezes o pastor já pregou aqui. Imagina, nós estamos dirigindo aqui nosso carro. Estou dirigindo aqui meu carro e tal. Tem um sinal de trânsito, parei. Tem que esperar os pedestres passar, bonitinho. Mas tem gente que fica zangado porque queria passar logo. E se passar e for multado, ainda fica zangado com o guarda de trânsito. Não, gente, por mais que eu esteja atrasado, por mais que eu esteja, né, indo para uma boa obra, para realizar uma boa coisa, mas ali é uma ordem, tá dando a ordem de parada, tem que fazer o quê? Eu tenho que parar. Não é justo? Se a autoridade chegar lá e me punir, eu tenho direito de ficar zangado? Por que me puniu? Eu estava fazendo as coisas de Deus. Não. Eles estão certos. Se eu quisesse chegar a tempo, eu fazia o quê? Me antecipava. Concorda? Me antecipava. Porque aí, por mais que tivesse algumas coisas no meio do caminho, eu ainda chegaria a tempo. Só o que falta para muitos cristãos? A disciplina. Tem coisas que era para ela colocar a mão na consciência e perceber verdade. Mas o que ela faz? Fica chateada. Por que estão me punindo? Por que me colocaram para o final da fila? É hora da gente parar para analisar, irmãos, que os nossos comportamentos fazem toda boa diferença. Ou pode também fazer uma diferença de forma negativa. Pedro estava dando uma aula para a igreja de Cristo na época, como eles deveriam se comportar. 15. Vamos aprofundar um pouco mais. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, fazeis o quê? Tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Se nós fizermos a coisa correta, não tem quem nos acuse. Não tem quem nos acuse. Vou falar do ministério para não criticar ninguém, tá? No nosso ministério nós temos vários pastores. Tem pastores que às vezes ficam chateados com o líder, fica chateado com algumas coisas e vai para o final da fila por ser desobediente. Falando do nosso ambiente aqui. Às vezes fica no final da fila e fica chateado. Eu vou dizer para você, já auxiliei 4 líderes com o pastor Jamil. Graças a Deus me dei de bem com todos. Tanto é que eles me deixam aqui. Já era para ter ido talvez para alguma igreja, ter ido para algum lugar. Não, quero você aqui perto, meu filho. Porque para mim, se ele disser, tu vai ficar ali na porta, eu vou. Se ele disser, vai lá limpar o estacionamento, para mim não tem dificuldade com relação a isso. Eu nunca me preocupei com isso. Se ele disser, tu vai lá para não sei para onde, eu vou. Hoje mesmo. É só me dizer onde é que é o endereço aí, que eu pego a localização aqui, vou bater lá. Não tem dificuldade em obedecer. Por que as pessoas, elas estão aí, de uma certa forma, escandalizando? Porque ao invés de obedecer, elas querem fazer do seu jeito. Tem muita gente que é servo de Deus, que não alcança resultados da parte de Deus. Deus parece que tapou os ouvidos para ela. Porque, infelizmente, aquilo que era determinado para se fazer, ela está fazendo diferente. Temos que ter esse problema conosco. Temos que ser humildes. E humilde não é pobreza, não. Humilde é você ter no seu coração o reconhecimento de que você é servo. E de que se for determinado alguma coisa da parte de Deus, você está disponível para obedecer. Eu me lembro, falando disso, de um cidadão chamado Oséias. Profeta Oséias. Deus manda ele casar com uma mulher adúltera, prostituta. Vai lá e casa com ela. Ele poderia ter feito o quê? Não, senhor, o senhor quer me jogar um problema? Eu quero é correr de problema. Mas ele, como servo de Deus, foi lá e cumpriu o que Deus falou. Aquilo era um retrato, né, de Deus com a igreja. Felizmente que se prostitui com outros deuses, né? Que às vezes não tem mais Deus como prioridade. Tem outras coisas que tomam o lugar de Deus. Tem outras coisas que são prioridades. Avançam no lugar de Deus, né? Ele diz, assim é a vontade de Deus. Se fizermos o bem, tapemos a boca à ignorância dos homens. Mas por que as pessoas elas não conseguem, né, tapar a boca daqueles que falam mal dela? Porque ela dá motivos. Falando disso agora, eu me lembro lá do Caim. Deus falou para ele, Caim, se você fizer o bem, não haverá aceitação para ti?
Mas se não fizer o bem e você desejar o mal, o pecado está onde? À porta. Para o Caim, por que Deus recebe a oferta de Abel e não recebe a de Caim? Porque Abel entendeu. É Deus, é o Senhor, então eu vou preparar o meu melhor aqui. Não vou ficar olhando porque que meu irmão está oferecendo. Eu vou oferecer a minha parte. Deus se agradou porque viu que foi sincero, foi de todo o coração. Aí quando vem o irmão, faz aquilo, ele fica chateado com o irmão dele. Deus não recebe a oferta dele e ele fica chateado com o irmão, que não tinha nada a ver. Já conheceu pessoas assim? Que ela infelizmente errou e foi punida, e ela ficou chateada com outras pessoas que tinham nada a ver. Tem gente que não tem nada a ver, a pessoa está sendo punida por um erro dela, e ela fica chateada com quem não tem nada a ver. Eu cruzo o braço e digo, mas menino, não? Tem motivo, tem rumo um negócio desse? Ele disse, a vontade de Deus é que fazendo bem, nós tapemos a boca à ignorância dos homens loucos, que vão falar contra, mas depois de ver o nosso bom comportamento, eles vão ficar calados, não vão ter o que falar. Não vão ter o que falar, e se falar é mentira. Ele vai prestar conta diante de Deus, é réu de juízo. Versículo 16, vamos aprofundar. Como livres, nós temos que viver como livres e não tendo liberdade por conta de quê? Da malícia. Mas como servos. Por que ele falou isso aqui, gente? Preste atenção num detalhe. No Evangelho hoje, nós somos livres. Podemos andar de cabeça erguida diante de tudo e de todos. Não tem o que nos acusar. Mas nós temos que ter cuidado com essa nossa liberdade para ela não virar libertinagem. Porque tem pessoas que estavam se sentindo tão livres, passaram dos limites das coisas, se tornaram indisciplinadas. Ela tinha uma liberdade grande, ela foi dando ocasião à carne, e daqui a pouco a concupiscência, né? O desejo da carne veio, sucumbiu a pessoa, e ela deu lugar à malícia, ao pecado. E fazendo isso, se apartou de Deus. Fazendo tal coisa, se apartou de Deus. Aí eu queria que você deixasse aqui. Vamos para o livro de Números, vamos lá? Capítulo 12. Abra lá, quarto livro da Bíblia. Livro de Números. Quero dar exemplo para você de um cidadão chamado Moisés. Moisés era o líder espiritual do povo naquela época. Ele liderava o povo de Deus naquela época. Foi chamado por Deus para tirar o povo da terra da escravidão e conduzir até a terra prometida. E durante esse percurso, durante esse período, o Moisés teve que ter um comportamento completamente apaziguável. Um testemunho completamente, né, de que era um homem reto, de Deus. Mas isso foi fácil, pessoal? Claro que não. Nunca vai ser fácil. Mas ele lutou, gente. Você já conhece a história. Capítulo 12. Eu vou pegar com você só o versículo 3. Só para enfatizar a história dele. Só vou pegar esse versículo aí. Aqui Deus vai dar um bom testemunho falando de Moisés. Olha o que ele disse aí, ó. Capítulo 12, versículo de número 3. Todos já encontraram? Está na tela também para você acompanhar. Diz assim, ó. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Preste atenção no detalhe. Deus estava dando testemunho de Moisés, dizendo o seguinte para todos que estavam ali. Moisés é o homem mais manso que existe sobre a face da terra. Não existe um homem mais manso do que ele. Mas lembra, Moisés era o líder do povo, mais ou menos 1,5 milhão de pessoas, conduzindo da escravidão do Egito, indo em direção à terra prometida, bem no meio do deserto. Né? Situação difícil que ele ia ter que enfrentar. Porque sempre tinha aqueles acontecimentos. Tinha dia que as pessoas começavam a falar mal do Moisés. Por que ele nos trouxe para cá? Foi para morrer nesse deserto? Foi para viver nessa situação? O dia que Moisés passou 40 dias e 40 noites no monte orando, buscando a Deus, pedindo direção, justamente para aquele povo, o que as pessoas falaram? O que é feito desse tal de Moisés? Nem respeitava a autoridade do homem de Deus, né? O que é feito desse tal de Moisés? Já fazem 40 dias e nós estamos aqui perecendo nesse deserto. E cadê ele? Não se importa conosco? E falaram mal. E todo tempo era um problema. E todo tempo era uma dificuldade. Chegou um tempo que
essa mansidão de Moisés, esse bom comportamento que ele tinha com as pessoas, ele foi por água abaixo. Você já conhece a história. Teve um dia que Deus falou com Moisés: Moisés, o povo está reclamando que está sem água, né? Então você vai fazer o seguinte: você pega esse cajado que você tem na mão, mas você vai falar com a rocha. Você vai chegar lá para a rocha, vai falar com ela, para ela dar água. O Moisés, porque ele já estava estressado, já tinha deixado aquilo subir, já tinha permitido as emoções dele serem abaladas. O que ele faz? Pega lá a rocha, pega lá o cajado dele, dá 2 tacadas na rocha. Porventura pode sair água dessa rocha para vocês, seu rebelde? Tá. Chamou o povo de rebelde. Naquele momento, a água sai, o povo sacia a sua sede. Esqueceram do que eles tinham brigado e xingado Moisés. Porque depois que a coisa está resolvida, eles deixavam de se rebelar, né? Só queriam o benefício da coisa. Mas o Moisés ficou com um problema agora. Porque Deus tinha dito para ele fazer uma coisa, ele fez outra. Deus tinha dado lá no início o bom testemunho de que Moisés era o homem mais manso que tinha. Agora Deus tinha que retirar essas palavras, porque ele se estressou além do normal. Eu não critico ele não, porque isso ali não era fácil. Tem gente que uma pessoa só perturbando o juízo dela, ela fica ruinzinha. É ou não é verdade? Imagina 1,5 milhão, gente. Já parou para criticar o Moisés? Não? Né, irmã? Só um já é o suficiente. Só uma pessoa do nosso lado, às vezes. Só uma pessoa no trabalho que às vezes enche o saco. Você já fica a ponto de explodir, já querendo falar umas poucas e boas, e você tem que fazer o quê? Segurar o diabo da língua. Porque senão, nós vamos cometer um grave erro. Eu tenho que fazer isso sempre. Diga amém por isso, irmãos. Nós temos que fazer isso. Não é que a gente vai mostrar ser uma coisa que não é para as pessoas. Mas tem hora que é melhor a gente fazer o quê? Fazer silêncio e retirar. Porque se a gente ficar ali debatendo e até tentar justificar alguma coisa, podemos cometer um grave erro. E aí apartamos pessoas, criamos problemas. O Moisés criou um problema muito grande. Deus chama ele lá na frente. Moisés, vem aqui. Ele vai no cume do monte, chama ele. Você está olhando essa terra aí, Moisés? Ah, estou vendo essa terra. Pois é, essa terra aí é a terra que era para você entrar. Só que é o seguinte, a terra você vê com os seus olhos, mas a planta dos seus pés não vai pisar nela. A partir dali, Deus foi e Moisés nunca mais se viu. Pastor, aquele homem passou 40 anos da vida dele servindo a Deus no deserto, guiando o povo, e agora Deus faz uma maldade dessa com ele? Não foi maldade. Eu acredito que Deus recolheu o seu servo. Ele já tinha 120 anos. Tinha lutado muito. Estava desgastado. Estava sofrendo devido àqueles problemas do povo. Você ainda queria que ele sofresse mais? Eu acredito que Deus resgatou. Amém, pessoal? Deus resgatou. Tanto é que na Nova Aliança, no livro de Hebreus, fala Moisés, pela fé, dá o bom testemunho de quem ele era. Mas naquele dia, ele deu um mau testemunho. Quando? Quando ele passou dos limites. Quando ele não soube se controlar. Quando ele passou dos limites e perdeu o comportamento bom que ele tinha. E a gente tem que vigiar. Que hoje está tudo bem, graças a Deus. Mas acontece um problema amanhã, a gente sai do sério. E aí tudo aquilo que a gente orou parece que ficou perdido. E Deus quer sarar a nossa vida hoje. Eu me lembro de Jó. Deus fala com Jó. Deus fala, dá o testemunho de Jó. Jó é um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Aí o diabo vem tentar, né? No dia que os anjos de Deus se aproximaram ali de Deus para querer pegar uma direção com ele, vem Satanás também e se aproxima. Ele fala, de onde é que você vem, Satanás? É de passear, de rodear pela terra. Aí Deus dá o testemunho de Jó. Você tem visto Jó, meu servo? Homem reto, íntegro, temente a Deus, se desvia do mal. Tinha um bom comportamento. Você dá tudo para ele, agora tira as coisas dele para ver se ele continua temendo. O diabo foi lá e tocou em Jó. Tirou os 10 filhos que ele tinha, tirou a prosperidade que ele possuía, colocou uma chaga nele, que ele estava do alto da cabeça à planta dos pés leproso, carne viva, né, a pele dele, tinha que ficar nu, despido, mostrar as vergonhas, mostrar a nudez era uma vergonha extrema, né? Mas ele estava naquela situação. Em nenhum momento você vê o Jó dando mau testemunho, falando contra Deus. Muito pelo contrário.
As pessoas até criticavam Jó. Esse homem deve ter cometido algum crime, cometeu algum pecado para ele estar nessa situação. Os próprios amigos. Mas aqueles amigos que criticavam Jó, foram os mesmos amigos que o Jó estava orando por eles. Veja que comportamentos são. De um homem que está sendo criticado pelas pessoas, e ao invés de brigar com eles porque eles estão criticando ele, ele faz orar pelas pessoas. Olha a diferença, pessoal. Eu não vou mentir, eu não sou mentiroso. Eu acho que se as pessoas falarem de mim, eu vou ficar com raiva delas. Né? Primeiro que eu não estou fazendo mal para ninguém. Tem casos que vai fazer diferente. Tem casos que eu não vou nem eu até relevo. Porque às vezes pela função, pelo ofício, a gente acaba tomando umas decisões, e às vezes debaixo da autoridade manda a gente tomar algumas decisões, a gente vai tomar algumas decisões, não tem jeito. As pessoas ficam chateadas. Mas não com o intuito de atrapalhar a pessoa, o intuito é ajudar. Agora, querendo ou não, o ofício chama a atenção. Enquanto eu estava simplesmente só ali servindo na minha, o irmão está ali, o irmão de Elcio, ele é obreiro, está ali. Enquanto eu estava assim, só mais ali de boa servindo, todo mundo era meu amigo. A partir do momento que você assume uma responsabilidade, você tem que tomar as decisões, aí você se torna inimigo das pessoas. Você tem que mandar ela fazer as coisas que elas não querem. Aí o negócio pega. Que é o sangue ferve, né? Como diz os baianos, o sangue ferve. As coisas começam a pulsar, aí não presta. Aí o negócio não flui. Porque se você beneficia um, o outro acha que ele está sendo melhor do que o outro. Que a gente puxa saco para um e não gosta do outro. É sempre assim. Mas já estou me preparando. Estou me preparando. Porque eu tenho certeza que coisas piores virão. E a estrutura tem que ser boa. O interesse nunca é de atrapalhar ninguém. Mas tem gente que só interpreta assim. Se eu fosse olhar por esse lado, eu teria sido prejudicado muito durante a vida. Porque sempre me deixaram assim, me jogaram para ali, aí me trazia para cá de volta, parece uma maldade. Não era, tudo é Deus preparando, gente. Eu entendo que todas as coisas estão no controle da mão de quem? De Deus, e acabou. Acabou. Mas Moisés estressou, acabou para ele. O Jó não. O Jó ficou firme. A mulher dele chegou e fez uma proposta para ele. Você ainda retém a sua fidelidade a esse Deus, Jó? Amaldiçoa ele e morre abençoado. Você vê que ela estava já pensando no segundo plano, né? Ele morre, eu vou atrás de outro. Abençoado. Foi só pro azar dela, né? Ele ficou vivo, Deus restaurou e ele teve mais 10 filhos com ela. Ela pariu mais 10 vezes para ele. Só para largar de ser besta, igual Manel Gomes. Largar de ser besta, né? Foi lá. E alcançou. Então, voltando à questão. Ele teve essa cabeça, esse coração. Estão te criticando, Jó. O Eliúde, o Abiú e tantos outros lá. Não, eu vou orar por eles. Orava pelos seus amigos. Os seus filhos, quando ele tinha os primeiros 10 filhos, antes dele ficar leproso, eles todos os dias faziam uma festa. Eram 7 homens e 3 mulheres. Todos os dias seus filhos faziam uma festa. Quando dava no final daquele ciclo de 7 dias, ele fazia uma consagração e fazia oferta pelos seus filhos, dizendo, se eles tiverem cometido algum pecado, eu já estou orando para Deus ter misericórdia deles. Olha o coração do Jó. Se os meus filhos cometeram algum erro, eu estou aqui já para preservá-los. Eu quero que eles tenham uma vida abençoada. Apesar deles não terem tomado decisão por Deus ainda, né? De servir a Deus. Se eles viviam na bebedice é porque não serviam a Deus. Mas o Jó não deixou de dar o bom exemplo. Ficou firme. Como hoje tem muita gente triste, porque meu filho não sei o quê. Mas você é homem de Deus, você é mulher de Deus e acabou. Você faz a sua parte. Você ora por ele, você consagra, você abençoa, você coloca no altar. E um dia a pessoa toma a decisão dela. E quando Jesus voltar para ela, ou ela partir, Jesus o leva. Amém, pessoal? Essa é a nossa missão. Não temos outra coisa a fazer. A pessoa é adulta, já é madura, tem poder de decisão, então está nas mãos dela a decisão. Mas o que diz respeito à nossa parte, nós vamos continuar fazendo. O Jó fez. E, para finalizar, quero comentar com você outro caso. Só vou comentar por conta do tempo. Nem vou abrir a Bíblia com você. Mas a Bíblia fala no Evangelho de Lucas 10, 38, até o versículo 42, sobre o caso de 2 pessoas. Uma era Marta e a outra era Maria. Você já conhece o caso, né? Jesus entra na casa daquelas mulheres. Ele foi ao convite de Marta, né? Eu não sei na sequência se Marta era mais velha ou a Maria. A Bíblia também não menciona, só fala que eram 2 irmãs. E tinha um irmão que era o Lázaro. Aí tudo bem. Jesus entra naquela casa. Tem lá dentro da casa, ele senta e começa a pregar a palavra. Começa a conversar. E aí ele vai trazendo a palavra para aquelas pessoas.
Provavelmente o Lázaro ouviu, ficou sentado. Aí a Maria parou e ficou ouvindo o que ele estava pregando. A Marta estava inquieta, atarefada com muita coisa. Era correndo para cá, correndo para lá. Ela ainda veio tirar satisfação com Jesus, dizendo o seguinte: Senhor, o Senhor não se importa que eu esteja trabalhando sozinho e a minha irmã fica aí parada sem fazer nada? Jesus falou: Marta, Marta, você está tão ansiosa, tão afadigada com tanta coisa, com tantos afazeres, que você não está percebendo. A Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A Marta tomou a decisão de ter um mau comportamento diante daquela oportunidade. Geralmente quando chega visita na nossa casa, a gente tem que dar atenção, sim ou não? Chegando visita na sua casa, você dá atenção ou não dá? Ou você deixa a pessoa sozinha lá e vai fazer as coisas lá na cozinha? A não ser que você é um conhecido, né? Alguém muito próximo, você diz: olha, eu estou preparando o almoço para nós, tá bom? Fica aguardando só um minuto, deixa eu ligar o missionário para você assistir aqui. Aí tá lá: estou vendo uma chuva de bênção, essa pessoa está ouvindo ali a palavra. Aí você tá lá fazendo as coisinhas tudo bonitinho. Glória a Deus. Mas se chega uma visita na sua casa, você dá atenção para ele ou não? Para qualquer pessoa. Imagina Jesus entrando na minha casa. Não vou dar atenção para ele não. Ainda vou brigar com ele. Por que minha irmã não veio me ajudar? Comportamento triste da Marta. Lá na frente você já conhece a história. João capítulo 11 fala que o irmão delas, o Lázaro, morreu. Elas dão a informação: mestre, eu ouvi que o Lázaro está doente. Jesus passa demora 2 dias ainda para sair. Quando ele chega lá, já morreu há 4 dias, está enterrado. Está no enterrado não, né? Naquela época não enterrava, eles colocavam nos sepulcros. Está lá no sepulcro. Está lá dentro. Já é de 4 dias, já cheira mal. A Marta chega e começa a brigar com Jesus. Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não estaria morto. Jesus ouve aquilo e fala: Marta, eu vou ressuscitá-lo. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, no dia da salvação. Ela tinha conhecimento da palavra, que no último dia nós vamos ressuscitar em Cristo. Amém? Primeiro os que morreram em Cristo, depois nós os que ficarmos vivos. Segundo a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, fala sobre isso. Aí ele fala sobre essa palavra para ela. E ela disse: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. E Jesus falou: eu não estou falando do último dia, eu estou falando de agora. Eu vou ressuscitar o Lázaro agora. Ela não entendeu. A Marta vai para lá, aí chega lá onde Maria. Maria, Jesus está lá, te chama. A Maria chega, ela triste também, abraça Jesus e chora. Se o senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morto, não teria sido morto. Depois você lê com calma o capítulo 11 lá de João. Mas a Bíblia fala que naquele período, quando Jesus fala essas palavras, Maria vem, é consolada por ele, a Bíblia diz que ele também chorou. Você já ouviu falar isso aí na Bíblia, que ele chorou? Ele chorou, ele se compadeceu. Com as palavras de Marta, ele não deu muita atenção. Mas já Maria, que havia dado atenção à palavra que ele pregava, enquanto ele estava lá, deu atenção à palavra que ele ministrava, ele se comoveu, gente. O nosso bom comportamento faz a diferença para Deus. Ele não é sentimento. Ele, como ser humano, como homem que ele era, naquele momento ele se sentiu por Maria. Ele é Deus, ele não é sentimento. Ele não vai ter sentimento hoje se eu chorar, né? Mas naquela ocasião, ele viu essa mulher, ela me dava atenção nas palavras enquanto eu pregava. Não posso ver ela sofrendo. Já Marta, ele não deu muita atenção. Ela não queria saber da palavra mesmo. E foi quando ele disse: manda rolar pedra. Não, já cheira mal de 4 dias, a Marta falou. Ele manda rolar pedra. Não tinha dito para vocês, se você crer, você vai ver a glória de Deus? Aí ele manda rolar e disse: Lázaro, vem para fora. E lá vem o Lázaro. Não? Todo mumificado. Saindo e todo mundo olhando aquele homem de olho arregalado assim. Ele está vivo. Manda desatar o rapaz, vai dar comida para ele. Está 4 dias que ele não come. Vai lá. Aí está lá. A Maria agradecida e a Marta com certeza estava assim, esperando. Meu irmão vai ressuscitar no último dia. Ele está falando de agora. Mas o bom comportamento chamou a atenção de Jesus. O bom comportamento de Maria. O de Marta deixou ele um pouco preocupado. E eu quero orar com você em cima dessa palavra hoje. Deus espera da gente um bom comportamento, gente. Ele espera de mim, como homem de Deus, muita coisa. Eu não posso decepcionar a Cristo. Não estou preocupado em decepcionar a igreja ou as pessoas. Estou preocupado em decepcionar a Cristo.
Se eu decepcionar a Cristo, é claro que eu vou decepcionar as pessoas. Então a nossa preocupação hoje é essa. Deus nos chamou hoje aqui para orar em cima dessa palavra. Meu comportamento é bom, pastor. Graças a Deus as pessoas me respeitam no trabalho. Lá na minha rua todo mundo me chama de irmão. Mesmo que não chame, não tem problema não. Mas se eles tiverem se você tiver um bom nome diante das pessoas, isso basta para você. Amém? Eu não estou preocupado em ter muitas e muitas outras coisas. Mas se eu tiver um bom nome, eu estou felicíssimo. Diga graças a Deus. E hoje eu quero orar com você em cima dessa palavra. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus por isso. Glória a Deus.